Nosso boa noite aos queridos amigos, amigas, mais uma vez compartilhando da alegria de estar com vocês e hoje finalizando a nossa jornada. Eu sentei uns minutinhos antes e fiquei assim muito emocionada e grata a Deus, porque é uma oportunidade de trazermos um pouco das nossas reflexões, mas também de estarmos seguindo a caminhada de divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Todos nós precisamos, nos colocar a essa disposição da maneira como nós conseguimos. Então, às vezes, é através de um diálogo, é através de uma mensagem que estamos sendo os transmissores desta magnífica mensagem. Então agradeço a presença daqueles que saem de suas casas para estar aqui. Alguns não conhecem essa baiana, né? Mas passam a conhecer e deixo aqui já expressa a gratidão à Federação Espírita do Estado da Flórida por estar também divulgando este trabalho, que é o centenário do nosso tio Di. Então fizemos a propaganda durante este período que teremos lá em Salvador, dias 1º e 2 de maio, um evento que vai celebrar os 100 anos dele. E sempre estamos reiterando que ele em vida já havia anunciado este momento e pedido que, mesmo que ele não estivesse encarnado, nós seguíssemos com a proposta. Então nós temos na elaboração deste evento a participação da Mansão do Caminho, Conselho Espírita Internacional, Federação Espírita Brasileira e Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, em conjunto, esses órgãos, nós pensamos em uma programação onde teremos dias de atividades e que vocês, chegando durante a semana ou ficando na próxima, terão também a oportunidade de se antecipadamente comunicarem para uma visita guiada à Mansão do Caminho. Os dias de visita são terças e quintas à tarde, aí já fica para a reunião doutrinária, e quarta de manhã. Então, tendo esse agendamento, porque nós estamos fazendo uma força-tarefa para poder ampliar o número de pessoas que podem estar acompanhando esta visita. Hoje a nossa possibilidade de atender são 40 pessoas. Imaginemos que o nosso evento é para 3.000 e como é que a gente conseguiria atender? Claro que não conseguiremos atender a todos, muitos também já conhecem a obra social Mansão do Caminho, mas fica este convite para quem tiver possibilidade. Nós já temos algumas pessoas da Flórida inscritas desde o ano passado e outras estão ficando motivadas. Nós sabemos que isso depende de recursos, porque é a inscrição, é a passagem, é a hospedagem. Já me perguntaram se na mansão não tinha lugar para botar uma cabaninha. A mansão são 80.000 metros quadrados, mas não tem essa possibilidade. Então, enfim, fica o convite. Nós deixamos vários folhetos com o Marcelo para que ele também possa estar fazendo a divulgação em outras casas que não tivemos a possibilidade de estar neste momento desta temporada de 15 dias, que foram 11 palestras e um seminário, encerrando hoje. Mas o tema, sem mais delongas, desafios à paciência. Essa mensagem, ela foi escrita através da psicografia de Tio Di, no livro Momentos de Sublimação. Este livro, ele foi 2 autores espirituais, Viana de Carvalho e a benfeitora Joana de Ângeles. E quem escreveu esta mensagem foi Viana de Carvalho. Nós temos alguns textos da benfeitora Joana de Ângeles que ela faz alusão à paciência. Mas Viana escreve Desafios à Paciência.
E ontem, quando foi anunciado, algumas pessoas depois chegaram para mim e falaram: eu estou precisando muito ouvir a respeito deste tema. Porque a paciência é algo que às vezes a gente diz: eu perdi a paciência. Mas como é que nós perdemos algo que conquistamos? Então não houve a conquista. E eu queria iniciar trazendo a benfeitora Joana de Ângeles. Ela tem uma obra belíssima que se chama Vida Feliz. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer a leitura de algumas mensagens desta obra. E ela tem no capítulo 4, são 200 mensagens que não tem título. No capítulo 4, ela tem um texto curtinho que ela vai falar sobre a paciência. E aí ela começa dizendo que a paciência é uma virtude que nos auxiliará à conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Então, a primeira compreensão que nós precisamos ter é: a paciência é uma virtude. Então, se eu digo que eu perdi a paciência, eu ainda não conquistei esta virtude. Mas aí a gente precisa entender o que é a virtude, e a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, que é intitulado Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos. O primeiro texto, item 7, é Lázaro que vai escrever sobre o dever. E depois, item 8, nós temos Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Ele vai escrever sobre a virtude. Então ele vai dizer que a virtude, lembrando do que é este capítulo, Sede Perfeitos. E neste capítulo, Allan Kardec vai falar para nós sobre o homem de bem. E quando Sanson vai trazer sobre a virtude, ele vai dizer que é tudo quanto é indispensável, essencial para o homem de bem. Aí vai falar ser bom, ser caridoso, ser côncio, ser probo. Tudo isso vai reunir as qualidades para o homem de bem. Mas o que é que Kardec fala de homem de bem? Nós estamos tentando entender esse contexto da paciência que tem algo que precede para a nossa compreensão. E aí Kardec vai falar que o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. E aí a gente começa a perceber que a paciência, sendo uma virtude que vai nos levar a essa conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade, é tudo quanto nós precisamos para o nosso processo evolutivo. O corpo, nós temos que entender que ele é um instrumento que nos foi concedido para a evolução. O nosso processo evolutivo, Deus nos criou simples e ignorantes, está lá em resposta à questão 115 de O Livro dos Espíritos, mas para que nós pudéssemos progredir. Quando pensamos nessa virtude que vai nos levar, nos auxiliar à conquista dos bens do corpo, como a paciência, como virtude, pode nos levar a essa conquista dos bens do corpo. E aí vamos pensar o quanto o nosso corpo, instrumento evolutivo, ele vai passando por fases em nosso processo. Da criança, adolescência, vai à adultez e vai à velhice. Então são fases de um processo em que o próprio corpo ele também vai mudando. E aí quando a gente percebe as fases, a criança, por exemplo, ela tem uma inquietude. Ela está, digamos, com um brinquedo agora, daqui a 5 minutos ela quer outro brinquedo, e aí ela vai crescendo na fase infantil, vai melhorando esta forma de desejar estar transitando em diferentes espaços, e aí entra a adolescência, que tem as suas inquietações, porque temos ali também a questão hormonal,
que vai estar trazendo modificações, transformações, e aí chegamos à juventude a partir dos 20 anos, somos jovens, aí vamos ficando adultos. Então, tudo isso nós temos nessas diferentes fases, movimentações que vão trazer inquietudes, as nossas emoções vão estar mais abaladas, menos abaladas. Então, a conquista desta virtude que é a paciência no corpo, ela vai estar mobilizando em nós um trabalho que é um trabalho que a consciência desperta vai dizer assim: eu estou agora em um processo seletivo. Eu tenho uma vontade, uma expectativa de alcançar aquela meta que eu coloquei para a minha existência, mas em um processo seletivo, eu vou ter outras pessoas concorrendo comigo para uma vaga. Não necessariamente aquela vaga será minha, mas aí eu penso, eu queria tanto, e aí vem as emoções que nós não conseguimos dominar, vem uma inquietação que é natural da nossa condição de humanidade, mas que eu preciso fazer a minha parte e entregar. Entregar ao Pai. Não cruzar os braços e dizer, se a vaga for minha, eu vou estar naquele lugar. E não fazer o que você precisa fazer para aquela conquista. Ou estamos em processos de adoecimento do nosso corpo, e quando o nosso corpo adoece, é óbvio que na natureza humana nós vamos desejar logo que aquele corpo ele restabeleça o seu processo de saúde. Mas se eu tiver que transitar com a doença durante toda a minha existência, de que vai adiantar uma inquietação se eu terei que passar por aquele processo? Aí vamos imaginar um indivíduo que ainda na idade adulta recebe um diagnóstico de hipertensão arterial ou diabetes mellitus. São doenças crônicas que eles vão ter que se adaptar ao organismo para conviver com aquele processo até o resto da sua existência. Nós sabemos que são processos de doenças crônicas que geram estresses. Por quê? Porque a gente precisa mudar os hábitos de vida. Mudança de hábitos de vida muitas vezes requer de nós uma paciência. Eu não posso comer esta comida porque ela está um pouco carregada no sal. Ou eu preciso ter um controle no doce. Eu sou formiga, mas eu não posso me prestar. Então, tudo isso é um processo em que muitas vezes nós não estamos preparados para poder lidar. Aí vem esta conquista que é de uma virtude preparada para o nosso amadurecimento. E aí nós lembramos de Chico Xavier, que ainda muito jovem tinha uma questão ocular nas suas vistas. E ele recebeu, tinha mais ou menos 30 anos, e vejam que já exercia a mediunidade, já tinha o benfeitor Emmanuel, que dava todo o suporte, e ficava conversando com Emmanuel, mas você não pode ver com o doutor Bezerra de Menezes para poder curar os meus olhos. Aí vamos ver. Mais adiante, ele recebeu uma proposta de ser curado do olho. O que Chico disse? Aí é que vem a maturidade em alguém que ainda estava na juventude, porque tinha em torno de 30 anos. Eu vou agradecer, mas eu já sei lidar com o meu problema no olho. Se sair esse problema do olho, vai aparecer em outro lugar. O que é isso? Processo evolutivo. Então, aí eu vou no textinho lido pela nossa irmã, melhorar para progredir é a senha da nossa evolução. Quantos de nós, se tivéssemos um problema na vista e ouvíssemos, o doutor Bezerra vai lhe curar, a gente ia entrar na fila
para a cura com o doutor Bezerra. É verdade ou não é? A gente teria essa maturidade espiritual para dizer, não, esse problema é um problema velho, deixa eu cursar com ele. Não faríamos isso. Então a gente vê que alcançar esta virtude, a alma, é uma alma que já tem uma consciência desperta da sua realidade enquanto espírito. Aí a gente vai também para a sequência da mensagem que foi lida. Queixa e lamentação. Como nós somos poliqueixosos. Se o dia está muito quente, ai, esse dia eu não estou aguentando de calor. Se chove, se fica frio, ai, está muito frio. Então nós transitamos com estas inquietações e que muitas vezes deixamos de perceber o que estes momentos estão trazendo para o nosso crescimento, para o nosso processo de libertação. E aí nós seguimos para uma outra mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, item 7, a paciência. Um espírito amigo assina, é a benfeitora Joana de Ângeles. É um texto que tem apenas 4 parágrafos, mas que vem falar sobre a paciência, mostrando vertentes que muitas vezes nós não imaginamos. E aí a gente começa a entender porque a paciência é desafiadora. Ela inicia dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí eu vou perguntar a cada um que vai responder para si: quem de nós entende a dor como uma bênção? Quando a gente tem uma dor, não importa em que contexto essa dor vai aparecer. Eu falei aqui de processo de adoecimento, pode ser por uma dificuldade econômica, pode ser pelo desencarne de alguém que nos é muito querido, pode ser por um conflito no relacionamento, pode ser por conta de filhos rebeldes. Então todos nós temos dores que às vezes é em um aspecto que chega, mas às vezes ela se mistura. É a dificuldade econômica com a saúde abalada, ou é a dificuldade econômica com a desencarnação, ou são 3 coisas juntas e que chegam parecendo que vai devorar o nosso ser. Então entender que a dor é uma bênção, mas é ela que está afirmando. E se a benfeitora afirma para nós, ela tem um propósito nessa assertiva. Não vos afligeis quando estiveres em dor, porque Deus vai nos dar a glória nos céus. Ora, aqui a gente já começa a perceber que no processo da dor, nós temos que verificar uma jornada evolutiva onde nós transitamos por diferentes experiências e que agora, na atual, nós estamos marcados por um processo que é difícil, que é desafiador, que tem obstáculos e que eu preciso estar superando estes obstáculos. E quem não cursa ou já cursou e ainda vai se deparar em sua jornada com estes momentos, que são momentos que nos convidam à reflexão. E aí, quando ela vai ao 2º parágrafo, ela vai dizer assim: sede pacientes. Primeiro ela diz que a dor é uma bênção que nos foi enviada. Então a gente tem que entender essa dor como uma bênção. Depois ela passa no 2º para falar da paciência. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. Ora, será que em algum momento nós temos esta compreensão da paciência como caridade? Nem sempre nós fazemos esta associação. Aí é que chega o ponto
que é, eu acho que o grande desafio da nossa jornada. A caridade ensinada por Jesus, mas aquela de dar esmolas é a mais fácil. Ela está falando da caridade que se direciona ao perdão, daqueles que Deus colocou no nosso caminho para o nosso sofrimento. Ora, Deus está colocando pessoas no nosso caminho para sofrermos? Não é Deus quem coloca. Na verdade, a providência divina estabelece um roteiro para que no nosso processo de libertação nós possamos estar lidando com estas pessoas que estamos comprometidos em experiências pregressas. Aí entramos também, mais uma vez, para a compreensão de que a evolução ela está posta para todos nós. Não adianta queixa, não adianta lamentação, porque se eu me queixar e me lamentar, a dor vai aumentar. Mas compreendendo que a dor é uma bênção, também teremos a compreensão da materialidade da dor, virtude para a conquista do corpo. Qual é a materialidade? Quando a gente sente uma dor de cabeça, a gente toma um remédio e a dor passa. Às vezes, a dor é mais intensa, aquele analgésico comum, ele não servirá para a nossa dor. A gente tem que aumentar a dosagem, a potência da medicação para que venha fazer efeito. E aí a gente vai entendendo que nos próprios processos desafiadores que estamos mergulhados, também teremos transições de dores mais brandas, dores mais ou menos, dores mais intensas. E é nisso que nós precisamos entregar a nossa jornada, a compreensão, através da resignação, que tudo tem um propósito para o nosso crescimento. É o que Lázaro vai seguir nesta própria mensagem da paciência, que é item 7 do capítulo 9, no item 8, obediência e resignação, dizendo para nós que a resignação é o consentimento do coração. Então, obediência e resignação ele coloca como sendo duas virtudes ativas. Então, virtudes, ele já fala em virtudes, nós falamos que a paciência é uma virtude, mas que nos convida a uma movimentação. É aquilo que eu disse, eu vou cruzar os braços, porque se a vaga tiver de ser minha, ela vai ser minha, não é assim. Então, eu tenho que me movimentar no processo do adoecimento, na dificuldade econômica, no conflito do relacionamento. Eu tenho que sair daquele lugar. Claro que compreendendo que tem uma função na minha existência, mas eu preciso buscar, se é no caso de um adoecimento, o tratamento médico. O tratamento para o corpo, mas não nos esquecendo que fazemos parte de um binômio. É corpo, espírito, alma encarnada. Então, na medida que eu busco fazer os exames para descobrir o que eu tenho e que o médico vai me dar um diagnóstico, eu tenho que buscar também o tratamento para a alma. E é nisso que às vezes a gente se perde um pouco, porque vamos muito em busca do corpo, esquecendo que a manifestação do adoecimento do corpo é algo que a alma ela está adoecida e manifesta no corpo. Mas essa alma adoecida, ela vem de onde? E aí nós vamos para este segundo tópico da mensagem, a paciência, quando ela fala do perdão. O que é este perdão? Este perdão, o próprio Kardec indaga na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. A gente está careca de saber desse BIP, né? Mas vamos repetindo para um dia a gente transformar em ações. Indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É aquele perdão que nós ainda não
conseguimos consentir o nosso coração de desfazer as amarras que nos vinculam ao passado e por isso nós trazemos em nossa alma estas marcas das dores pregressas e que vão se manifestar em diferentes circunstâncias no nosso existir da presente existência. Lembramos de um filho de nossa casa. Na época, a instituição tinha 10 casas-lares. As casas-lares, elas tinham uma tia que tomava conta de 8 a 10 crianças. Este menino, ele já tinha passado por todas as casas. Quando chegava, que a tia já não aguentava, chegava para a tio Di, ele não aguenta mais, tem que mudar de casa. Quando chegou na última casa, a tia chegou para a tio Di e disse: agora não tem mais jeito. Eu não aguento ficar com fulano. Tio Di chamou o menino. Meu filho, você ainda tem idade de permanecer aqui, mas não tem nenhuma tia que queira mais ficar com você. O que fazia o menino? Preparava armas para poder ameaçar as tias. Qual é a tia que iria querer ficar com a criança desse nível? Aí tio Di disse para ele: vamos fazer um acordo. Se você desejar matar qualquer uma dessas tias, primeiro você me mate. Mas tio Divaldo, sim, porque eu errei em alguma coisa no seu processo de educação para você ter essa vontade. E é claro que tio Divaldo sabia a história espiritual daquela criança para ter esse instinto de querer matar. E, gente, tio Divaldo contando é muito interessante, porque a gente não tem noção das armas que eram produzidas por esta criança que se tornou adolescente. Aí ele pediu ao tio Divaldo: eu não tenho para onde ir. Aí tio Divaldo, né, muito sabiamente: tá bom, eu vou pedir a determinada tia, se ela lhe dá uma chance para que você prometa que não vai. E aí deu essa chance, ele saiu quando atingiu a maturidade e recentemente tio Divaldo contou que estava em São Paulo em uma exposição, de repente aparece alguém, ele imediatamente não tinha reconhecido e era o filho autor daquela exposição lá em São Paulo. Então vejam como é desafiador. Imaginemos nós com as nossas dificuldades na família, seja em que grau de parentesco, e que nós precisamos levar para este lado de outras existências, mas que precisamos ser firmes. Imaginemos se tio Divaldo, não, já passou por todas as casas agora, não tem mais jeito, não desse a chance e iria emancipar, né, porque ele ainda não tinha idade, ia jogar aonde? Alguém que chegou lá, porque não tinha o pai, não tinha a mãe, e já tinha anos acolhido na instituição, e passou por essa experiência. É ou não é desafiador? Então, quando nós trazemos para a nossa existência, que pensamos o quanto precisamos nem chegar ao perdão, mas à compaixão. O que é este sentimento? É justamente você não guardar aquele rancor, aquela raiva. Me provocou, me machucou, me colocou em evidência de forma negativa, foi maledicente. Qualquer que tenha sido a situação, fez algo que foi para denegrir ou para prejudicar. Entendemos a noção de família universal? Porque sem esta compreensão vai ser difícil, inclusive, a compaixão. Porque a compaixão é um passo anterior ao perdão. Assim vai dizer a benfeitora Joana de Ângeles no livro Atitudes Renovadas, no capítulo Compaixão Sempre.
que a gente precisa esquecer, a gente precisa perdoar, mas se não conseguir, tenha compaixão. Porque o próprio tio Divaldo diz que o perdão, esquecimento é fisiológico. Então você não vai esquecer de uma cena, você não consegue apagar da memória aquilo que foi a marca que ficou registrada na presente existência. Hoje nós conversávamos com Deia e eu dizendo, imagine se nós não tivéssemos o esquecimento do passado. A gente não viveria, gente, porque nós trazemos as nossas marcas, não somente do que sofremos, mas também do que fizemos o outro sofrer. Então imagine eu estar diante de um pai que no passado ele foi um agressor. A gente já tem essas lembranças que ficam do inconsciente e que registram uma certa animosidade. Então imaginemos o que é estar lidando neste processo e tendo, que é desafiador, que perdoar. Ah, mas eu não consigo perdoar aquele pai, aquela mãe, aquele irmão. Mas então vamos trazer à nossa mente este registro. Não alimentar o fato, a ocorrência que ele machucou. Eu não vou esquecer. Mas o que é não alimentar? Chegou, então nós precisamos transcender. Nós precisamos fazer uma leitura, fazer uma prece, buscar falar com alguém. Nesse momento eu estou assim muito em turbulência, eu queria conversar com você. E aí você vai encontrando estratégias para poder ter este processo de libertação que ela chamou de paciência. Ela diz mesmo, sede pacientes. E aí no terceiro parágrafo, ela vai começar dizendo assim, a vida é difícil, bem eu sei. Ela está falando de um lugar que ela vivenciou dificuldades, não ali, naquela mensagem. Ela estava remontando talvez a época como Joana de Cusa, que teve a oportunidade do contato com Jesus, mas Jesus disse, volte para casa, ame o seu marido, você terá o tempo. E aí depois que o marido desencarna, ela vai passar por todas as dificuldades, ela vai trabalhar em casas de família, ela que tinha todos os seus recursos. Então ela vai dizer, a vida é difícil, bem eu sei. Ela estava afirmando para nós que a vida é difícil. E nós sabemos que nós temos as dificuldades em nossa existência. Mas o que vamos fazer com essas dificuldades? Compõem-se de mil nadas, sim, que são as pequenas alfinetadas que vamos recebendo ao longo desta caminhada, mas que estamos aqui através do consentimento de um Pai amoroso e que trouxe para nós um governador, seu Filho amado Jesus, que está sendo este roteiro, este guia, este norte para que nós possamos pautar a nossa caminhada. E aí nós lembramos desta vida difícil, mais uma vez, de Chico Xavier. Criança, ficou órfão, quando tinha 5 anos. Sua mãe tinha 9 filhos. Imagine, para um homem, 9 filhos sem a mulher, naquele tempo, que era a mulher que fazia tudo, que cuidava da criança, da comida, e nós sabemos, né? E aí cada um vai para casa de um, Chico vai para casa de uma madrinha. Uma madrinha que era, segundo os relatos, né, obsidiada, desorientada. Então maltratava demais aquela criança. Um dia ele lembrou que a mãe ensinou a orar. E ele foi para o quintal, se ajoelhou e começou a rezar o Pai Nosso. A mãe aparece. Naquele momento ele se confundiu, ele achou que a mãe estava viva, ele não lembrou que a mãe tinha morrido. Minha mãe, me tire daqui. Imaginemos uma criança de 5 anos que todo dia
levava uma surra da madrinha. E que pegava garfos e que enfiava na barriga e que saía sangue. E que não tirava logo o garfo, não, deixava lá e a criança a chorar. Maus tratos. No tempo de hoje, né? Isso certamente não aconteceria. Ou acontece e não tem notificação. Aí a mãe, meu filho, você precisa crescer forte para o trabalho. Tenha paciência, a frase da mãe. Quem não aprende a lutar, não fica forte. Então, se você me prometer que vai orar, nós vamos pedir a Jesus para lhe fortalecer e que eu possa estar mais vezes com você. Então, vejam que lição para uma criança que veio preparada para uma mediunidade que foi o mediunato e que conseguiu, né, diante de tantas provas, de tantas expiações, superar-se e vencer. Então nós precisamos entender nessas pequenas histórias que também temos esta possibilidade, que também podemos avançar em nossa marcha. É claro que quando estamos diante da dor, só nós sabemos o quanto dói, o quanto marca, o quanto às vezes a gente ora e não encontra uma resposta porque o nosso íntimo está muito sobrecarregado. As nossas emoções estão em desalinho e esta percepção desses benfeitores espirituais, do nosso anjo da guarda, ela fica rasa, ela fica um pouco distante, mas ainda assim eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar. É o que ela começa no quarto e último parágrafo. Coragem, amigos. Falamos ontem de coragem na luta. Então, paciência, que ela fala de dor, que nós fomos eleitos, ela vem falar de sede pacientes, ela vem falar de que a vida é difícil e ela vai finalizar com o estímulo, a coragem. E aí o que é que falta em nós para poder aguardarmos sem restrição? E é o que ela termina a mensagem do Vida Feliz, a última frase. Jamais te irrites. Gente, como é difícil! Eu quero que vocês peguem, se buscarem lá no Google, capítulo 4, Vida Feliz, vocês vão ter a mensagem, não precisa nem ter o livro. Aí quando a gente lê, jamais te irrites, levante a mão aqui, quem nunca se irritou até hoje? Hoje. Até hoje. Novidade seria se alguém tivesse levantado a mão, né? Então vejamos que nós estamos situados em patamares semelhantes. Porque nos irritamos, porque não perdoamos, porque, né? Mas qual é mesmo a senha da evolução? Estão lembrados? Melhorar para? Como é que a gente melhora em nossa jornada? Eu estou passando pela dificuldade. O que é a paciência? É a virtude que nos faz aguardar quando nós não conseguimos a resposta daquilo que nós almejamos no tempo que nós almejamos. Porque na hora da dor espiritual, da alma, a gente também quer que o passe resolva a dor, que o atendimento fraterno também resolva, que o tratamento também resolva. Estou falando alguma em verdade? Eu acho que em Miami tá tudo, né? Lá em Salvador e no Brasil é que os problemas são... Então nós queremos logo, mas não podemos
ter a resposta no tempo que nós almejamos. Isso é jornada evolutiva. Hoje, nós precisamos ser melhores do que nós fomos ontem. E aí pensar neste dever de casa, observando neste momento. Qual é? Porque às vezes a gente não tem só uma dor. Qual é a dor mais intensa neste momento que eu estou atravessando? Processo evolutivo. Reconhecimento daquilo que precisa se modificar. Então, é a consciência da necessidade de mudança. Então, reconhecendo esta dor, eu tenho que ir para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? É quando eu vou sabendo da minha dor e quais são os passos que eu preciso dar, com paciência, com resignação, voltando à mensagem, sem queixa, sem lamentação. Porque quanto mais eu me lamentar, mais os benfeitores vão se afastar e eu não vou sintonizar para poder ter harmonia e equilíbrio para a resolutividade daquilo que é o processo que nós precisamos atravessar. Ah, Tânia, podemos mudar a nossa rota? Podemos. Aí a gente lembra lá de André Luiz, aquele senhor de engenho que fez com que o seu funcionário perdesse um braço e quando ele volta, ao invés de perder o braço, ele perdeu a cabeça do dedinho, né? Então assim, eu posso mudar? Posso. Aí a gente lembra também de André Luiz Adelino Correia, que foi aquele indivíduo adotado pelo dono de muitas terras, que casa com a jovem, e aí os dois se apaixonam, ele mata o pai, que o acolheu como filho, e mata como aciona 2 capatazes da fazenda, toca lá o óleo na cama, morre queimado e reencarna numa condição de um eczema, doença de pele, mas consegue amenizar a sua dor por conta do trabalho de dedicação. Recebe esses 2 capatazes, são colocados na porta da sua casa. Então nós temos tantos e tantos relatos que nos mostram a vigência dessa lei de causa e efeito, mas também a bondade do nosso Pai. Primeiro, porque Ele nos oferece a oportunidade do retorno, de aqui estarmos para poder saldar este débito. E de maneira amena. Não é mais olho por olho, não é mais a lei de Talião. Nós estamos aqui, conforme a nossa ação no bem, trabalhando para termos a amortização dessas nossas dívidas. Então, Pai amoroso, que aguarda pacientemente a cada um de nós. E quando estamos no mundo espiritual, é uma beleza, eu quero isso, eu quero aquilo, vai dar certo, somos preparados, e aí quando mergulhamos nesta matéria que começa o primeiro processo, mas eu não mereci, eu sou trabalhadora da mansão do caminho, eu faço isso, eu faço aquilo, porque Deus está fazendo isso comigo? É a nossa queixa, é a nossa lamentação. Ora, pior seria se nós não estivéssemos com a dedicação para o trabalho. Concordam? É óbvio. Está na lei. Agora, nós precisamos melhorar mais, com paciência e resignação, esta nossa caminhada. E como podemos fazer isso? Traduzindo o que já está aqui, de conhecimento. Quando a gente falou benevolência, indulgência e perdão, muito provavelmente todos nós já sabemos essa resposta aqui. Mas e na prática? Quantos de nós estamos realmente efetivando este conhecimento? É o que acontece. Eu sei, e a prática, ela ainda está distante. Nós temos que reduzir esta distância.
Aí a gente lembra lá da mensagem, a vida é difícil. É difícil. Vamos ter percalços, vamos ter obstáculos, que vão ser colocados, às vezes são pedras maiores, pedras menores, às vezes não são pedras, são madeiras. Cada um vai ter nas suas experiências esses diferentes trânsitos, mas que estamos já preparados, à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, para a efetivação deste conhecimento, traduzindo-se em ações concretas. Então, lembrando da primeira frase, livro Vida Feliz, capítulo 4. A paciência é uma virtude que te auxiliará à conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Falamos muito do ser, corpo, alma. E a sociedade é este mundo onde estamos mergulhados. É o mundo social dos vizinhos, é o mundo social do trabalho, é o mundo social da família e é o mundo social a filiação religiosa. Nós temos diversos segmentos pelos quais nós transitamos em sociedade. E aí lembramos do prefácio do livro Constelação Familiar, quando a benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Tio Di, vai dizer lá para nós: a família é a base sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. No pequeno grupo doméstico, ensaia-se as experiências da fraternidade universal. Ora, se eu não estou sendo paciente com aquele membro rebelde da minha família, ou com aquele membro da minha família que tem uma demência e fica 10 vezes em 1 minuto falando a mesma coisa, às vezes nós pedimos como prova para estar exercitando a virtude da paciência, está mergulhado em uma família que vai ter um membro que vai desenvolver a demência. Para que 10 vezes em 1 minuto ele falando a mesma coisa, eu não repita a cada... Tá dando risada, né? Eu não repita a cada 10 vezes. Você já me disse isso. Você já me falou. Eu já sei. Porque no início a gente começa sem perceber que ali é um... Ah, é velhice. Não é velhice, é um processo demencial. E isso não foi do acaso que aquele membro está junto comigo. Este é um exemplo diante de tantos outros. Então, que possamos sair daqui pensando no exercício. Jamais te irrites. A gente se irrita no trânsito. A gente se irrita com o olhar. Às vezes alguém olha. Tá me olhando por quê? Desse jeito. A pessoa não está fazendo nada, mas nós não estamos bem. Aí o outro já olha, meu Deus, estamos adoecidos. E adoecemos de fato após a pandemia. Mas já estamos com todos os recursos para sairmos deste adoecimento. Assim é o processo evolutivo de cada um de nós. Deus, a cada dia, nos oferece infinitas possibilidades para sairmos daquele ponto de partida ou daquele ponto em que nos aprisionamos e que temos dificuldades de estar respirando e saindo para o novo passo. Vamos acreditar mais em nós. Nós temos muitas potencialidades, mas o exercício da paciência, que é desafiador, nós precisamos colocar como pauta de nossa jornada evolutiva. Eu sei que jamais te irrites, não vai ser nessa, talvez, não será nessa existência. E a gente vai para o processo de envelhecimento, que às vezes a pessoa fica numa inquietude. Aí eu tiro para meus pais. 90 meu pai, 88 minha mãe. Aí eu falo a coisa, você já falou isso. Tá ouvindo. Tá ouvindo, né? Aí depois, o outro que diz, você já me falou. Ai, mas
o compromisso é 9 horas. 7h30 meu pai já está pronto, bora. Aí a gente fica, gente, antes não era assim. E por que vai ficando assim? Então nós precisamos entender que tudo isso está fazendo parte de um processo. E a gente não pode se irritar. Às vezes eu me irrito. Olha a hora e tal. Aí passa a mensagem, que hora vem me pegar? Mas já tinha dito a hora que ia pegar. Mas aí tem que lembrar. E aí, eu já tinha falado, é isso. Às vezes eu ligo, olhe, é 5 horas, é isso, é aquilo. Mas isso é um exercício diário para as nossas existências. E aí vamos lembrar de Jesus. Ó, gente, quanta paciência, quanta conosco, que naquela época, muito provavelmente, estávamos do outro lado. E ele, ao final da existência, o que faz? Olha para o alto e diz, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Às vezes, nós estamos neste lugar, porque sabemos, mas não sabemos. E por que sabemos e não sabemos? Porque apesar de saber, nós não colocamos na prática, então não sabemos. E é isso que Jesus está aguardando de todos nós, para que possamos exercitar a virtude da paciência e todos os dias vamos agradecer a Deus a oportunidade da vida, o dom da vida. Nós temos todos os dias a chance de recomeçar. Se hoje nos equivocamos, é preciso que tenhamos compaixão com as próprias deficiências, com os próprios equívocos. Ah, eu sabia de tudo isso, mas eu caí. Levante. Dê a mão a você mesma. Por que a gente dá a mão a outro e não dá a mão a si mesma? Reconheça, mas saia desse lugar. Assim diz a benfeitora Joana de Ângeles. Então não podemos ficar marcados por aquela queda, por aquele equívoco. A gente precisa sair deste lugar. E nada como o retorno a uma nova experiência, diz a benfeitora Joana de Ângeles, que ninguém reencarna sem um objetivo psicológico que seja de refazer os passos que percorreu de maneira equivocada. Olha a paciência dos benfeitores espirituais que organizam o nosso retorno, do anjo da guarda. Gente, tem horas que esse anjo da guarda deve fazer assim, meu Deus. Ensinamos tudo, mas na nossa imaturidade espiritual ainda não conseguimos, de fato, traduzir em experiências concretas. Mas como o nosso Pai, ele é amoroso, ele continua investindo e acreditando em nós. E Jesus, nosso Mestre, que também está a postos a qualquer instante para poder atender ao nosso pedido de socorro. Mestre, eu não estou aguentando. E ele diz, tenha paciência, minha filha, Deus proverá. E assim que saiamos abastecidos desta energia amorosa de Jesus, desta energia amorosa do nosso Pai Criador, que confia em cada um de nós. E esta confiança é irrestrita. E ainda que não estejamos seguindo as tuas leis, Ele não nos abandona. Ele está enviando os recursos para o nosso despertamento. Gratidão. Gratidão a cada um que nos acompanhou, que esteve presente aqui e em outros momentos. Só Jesus para poder derramar bênçãos em nossas vidas. Só Jesus para que possa revestir de nós desta paciência, porque nós sairemos certamente mais fortalecidos e com a vontade de vencer, com a vontade de amanhã sermos melhores do que fomos hoje. E isto acontecerá se confiarmos
em nosso potencial. Paz e bem, e que Jesus nos abençoe.